Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Seja que, irmão, estou super contente de, a gente aceitar uma palavra, mas a gente fica totalmente... Gabriel, põe um fundo aí para mim. O Davi falou coisas que passou por mim, Davi. Eu fui batizado no centro de Macumba também, né? Isso eu não conto porque é uma coisa que a gente não consigo estar falando, mas o que você falou me tocou muito nessa noite, né? E você falou coisas que muitos católicos que já estão batizados não falam, né? Que nem eu ser sincero para você, às vezes eu corro da palavra, né? A palavra não pode ser corrida, a gente tem que seguir em frente, né? E não podemos deixar de falar a palavra de Deus, né? Eu fui batizado com 7 anos de idade, né? No centro de Macumba, né? Eu sou um cara muito tranquilo, mas eu passei por decepções que nada dá certo na nossa vida, né? Eu fui melhorar depois que eu casei com a Gisele, minha esposa. Ela aceitou, né, ser evangélica. Aí depois de 3, 4 anos, eu fui aceitar também. É que a minha vida era torta, né? Ser torta é quando a gente passa por tempestade, né? Aí vem a vitória, né? Deus dá a vitória, né? Começou a melhorar a minha vida, né? Agradeço a Deus e agradeço ela estar do meu lado, porque sem ela a gente não somos nada, né? E fiquei contente de ouvir você. E vamos falar, ler um versículo de Jonas, né? Jonas passa por uma tempestade, desobediência e obediência, né? Abre a sua Bíblia no livro de Jonas. E diz assim a palavra dele: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive e me conta ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e dizendo: Jope achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, sua passagem, desceu para... Irmão, é assim a palavra de Deus, né? Deus escolheu Jonas para seguir um caminho para libertar aquele povo de Nínive. E Deus deu um caminho para ele, né? Para ele ir naquela cidade de Nínive, orar para aquele povo, né? Que o povo estava daquele jeito, né? O povo estava desobediente, como diz a palavra. E Deus assinou para ele estar indo para aquela cidade. E Jonas não foi. Ele não aceitou que Deus estava falando para ele. Ele tinha intimidade próxima de Deus, né? Deus tinha intimidade de falar com ele, mas só que ele não aceitou. Ele fugiu da palavra. Quando a gente foge da palavra, é desobediente, né? A pessoa fica desobediente, não aceitou. E ele foi para Tarse. Primeiro navio que ele viu com as portas abertas, ele entrou dentro. Aí veio o vento, e ele dentro do navio.
dentro do navio, ele passou por a tempestade. Veio uma grande tempestade porque ele tinha que ir para aquele lugar. É como diz na nossas vidas, né? E a gente tem a desobediência. A desobediência vem quando a gente está na igreja, está bem sucedido, né? A gente consegue ganhar as coisas, né? Ganhar casa, quando está bem, né? Na obediência de Deus. Porque nada nesse mundo não é o homem que faz, é Deus. Deus dá casa, Ele dá carro, Ele dá terreno, Ele dá uma esposa, Ele dá os nossos filhos. Mas o que acontece? Quando a gente começa a achar que nada, foi tudo por acaso, a gente ganhou sem ter, começa a esquecer Deus. Aí vem a desobediência, né? Aí depois de desobediência, aí vem a tempestade. O que é a tempestade? A pessoa começa a perder tudo. Mas mesmo sabendo que Deus tinha colocado ele naquele lugar. Aí a tempestade não foi quem mandou a tempestade naquele barco. Foi Deus. Aí o que acontece? O povo começou a jogar tudo. Tinha que ter alguma coisa para... O povo estava perdendo tudo. E Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo. É como diz, Deus está falando para alguém acordar. É como está falando para mim, acorda. Jonas estava dormindo. E o povo, e a tempestade estava. E Deus sabia que tinha alguém naquele barco. Deus sabia, não adianta esconder de Deus. Ele sabe tudo que passa comigo, passa com você. Não adianta esconder. Deus mandou aquela tempestade para tirar os Jonas daquele lugar, porque sabia que Deus tinha mandado ele para aquela cidade para ganhar aquelas almas. E Jonas correu. É como aí o povo, para o povo continuar naquele barco, eles perderam quase tudo. Perderam a cidade, perderam o ouro, estavam jogando tudo no mar. Mas Deus sabia daquilo. Deus sabe de tudo. Sabe da minha vida, sabe da vida de cada um daqui dessa noite. Porque não adianta correr, né? E o que Deus fez naquele momento? Deus mandou o capitão ir lá no fundo do navio. Quem estava lá? Jonas estava dormindo. É como diz de novo, né, gente? Muitos crentes estão dormindo, né? Quando Deus está passando para dar, né? Às vezes é livramento, né? Mas Deus pediu para aquele capitão do navio jogar Jonas no mar. Mas só que Deus é tão bom que ele pediu um grande peixe pegar Jonas, né? É como diz a palavra de Deus, e tem que ter obediência, né? Obedecer a palavra de Deus. Eu fiquei contente hoje de manhã, 9 horas da manhã, o pastor ligando, chamando o povo, né, pastor, para a doutrina, escola dominical. Eu fiquei tão grande, parecia que eu tinha recebido uma mensagem de Deus, assim. Meus olhos começaram a chorar, pastor. É como se fosse uma palavra de Deus, vem assim, venha, né, venha para a escola dominical. Falei, que maravilha, né? Logo cedo, escutando. É como diz o nosso pastor,
é como a palavra de Deus quando ele fala, né? A gente ouve, a gente chora, porque aquele grande peixe engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites. E aquele peixe ele pegou, jogou Jonas para ele orar para aquele povo. E o jogou para o mar, né? Aí a palavra de Deus está dizendo para alguém, acorda, né? E o mestre do navio chegou, né? E dizia ao companheiro: vinde, ao license, sabíamos a causa, sobrevive ao final do mal. É como fala, como passa por mim, que eu contei meu testamento, né? Eu fui né, do centro de Macumba também, né? E nada esperava para permitir as coisas. É difícil de saber que Deus ele dá, ao mesmo tempo ele tira, para mostrar para os seus filhos que ele é Deus. Nada é por acaso, nada é por acaso, né? E Deus deu os meus filhos, Gabriel, a Sara, e agradeço, né, a minha esposa aí, que sem ela acho que eu não tinha nada, né? Não tenho tudo o que eu quero, mas o que eu tenho eu devo a Deus. Agradeço a Deus todos os dias, né? E às vezes a gente chega aqui, a gente tem tanta coisa para falar, mas a gente começa a gaguejar. E eu não sei da maneira que Deus usa cada um. Aquele fala bonito, o outro fala mais ou menos, né? E é difícil falar. Eu gostaria de chegar aqui e falar muita coisa, mas a gente fica amarrado, a gente fica sem pique de falar, né? Mas e passou de 1 hora para mim tá falando, mas eu vou te falar, meia hora parece que e ai Deus, vamos orar, vamos falar e por mim a gente não pode deixar porque as nossas bênçãos passar. E não podemos deixar de ter a nossa oportunidade, porque a gente trabalha, né? A gente luta. Estamos aqui no domingo, né? No domingo é um culto da família, é um culto maravilhoso, né? E temos que agradecer mesmo todos os dias. E somos igual Jonas. Passamos por dificuldade, passamos por tempestade, né? A tempestade na minha vida foi a gente, né? Eu tenho um irmão aí que foi internado a semana passada. A gente tem que ser profeta de Deus, né? A minha cunhada super nervosa, né? Que ele já tem 82 anos e ela mesmo profetizou que ele tinha que sair, né? Mas ele estava doente. Aí ela ligou para mim, o que eu pude fazer com que ele saísse. Falei, não se preocupa não, hoje mesmo ele pega alta, né Davi? A gente tem que estar super tranquilo. Aí quando foi à tarde ela ligou para mim e falou, João,
Agradeça a Deus, ele saiu. Mas saiu doente. Ele saiu. É como diz, outro dia estava também, Deus ele usa a gente para profetizar na vida de alguém. Teve um rapaz, contei até para a pastora. O rapaz chegou desempregado, tem 2 filhos, né? A gente tem que ter obediência e sabedoria. Deus ele usa a gente, né? Como usou na vida de Jonas. Mas Jonas não quis, né? Ele correu, mas Deus achou ele. Mas ele teve que fazer, né? Ele teve que fazer o que Deus tinha determinado para ele fazer, né? E quando o rapaz lá no terminal, o rapaz veio e falou, João não, conheci ele aquele dia, e Deus falava, você tem que profetizar na vida desse rapaz hoje, ele está desempregado, com 2 filhos, pagando aluguel. Eu falei, não, se Deus está falando, eu vou profetizar na vida desse rapaz. E ele tinha uma ficha na Gol, uma firma muito boa de avião, São Paulo. E ele falando comigo naquele momento, olhando para mim, eu falei, se vai ser, a firma vai te chamar. Deus usava, eu falei para a pastora, nossa, entendeu? Aí quando foi 5 minutos, o telefone dele toca. A gente tem que profetizar o nosso trabalho, a nossa firma, a nossa escola, a nossa faculdade. Tem que pedir para Deus, Ele mostra. Ele mostra tudo que a gente pedir, a gente tem que profetizar na vida a gente mesmo. Aí ele recebeu a ligação, tá lá falando. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a Gol tá me ligando para me levar os documentos que eu tô empregado. Graças a Deus. A partir de segunda-feira eu tô indo na firma ver. Então Deus ele mostra, né? Ele mostra de uma maneira que a gente às vezes nem consegue saber, né? Só ele sabe como ele foi na vida de Jonas, né? Jonas não acreditava que Deus estava mandando ele para Nínive. E ele foi para outro lugar. Deus foi lá e buscou ele e colocou naquele lugar que ele tinha que colocar, né? Às vezes não adianta correr, porque Deus ele está te vendo. Não adianta esconder do poder de Deus. Ele está ali procurando saber o que você está fazendo, né? Deus faz de um jeito, a gente faz de outro. Porque quando a gente está na presença de Deus, é que nem eu falei, Deus ele dá tudo pra gente. Dá filho, né? Dá casa, dá terreno, dá esposa, dá os filhos. Mas às vezes a gente não está contente com aquilo. A gente começa a perder tudo quando a gente entra na tempestade. Não podemos deixar a tempestade entrar na nossa vida, né? Depois a gente se arrepende e volta. Deus começa a dar tudo de novo. É tão bom. Nós que é ruim. Deus ele dá o dom até para os animais. Os animais atendem mais, entendeu? É mais obediente do que a gente. A gente, sabe, Deus fala, vai para o culto, vai para a doutrina, vai para a igreja hoje. Aí não vou. Hoje eu não vou porque está frio. Hoje eu não vou porque eu tô naqueles dias. Hoje eu não vou porque eu não estou bem. Mas Deus, ele vem corrigindo, ele corrige, eu corrijo a cada um de nós, né? Deus, ele é suficiente da nossa vida. No dia que eu batizei, estava frio. Alguma coisa falava para mim não ir. Frio, 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 frio. É como vinha a tempestade. É como diz a gente, antes de ser evangélico,
eu era da espírita, né? Os demônios não queriam que eu me batizasse, mas eu tive que ir. Foi um frio tão, sabe, que... Mas eu senti um alívio tão grande, ô irmão Davi, que Deus limpou quando eu me afoguei naquela água fria. Deus me tirou daquele mal, sabe? Daquela lama, né? A gente é cheio de lama. Aí Deus, ele lava a gente, fica limpo, né? Então é como foi falado hoje, né? Você falou às vezes tudo que eu queria falar, né? Mas Deus é bom. Aí eu não sei louvar, mas sobe lá e fala que Deus é bom. Deus é suficiente da nossa vida. Deus é o poder, né, das nossas percas. E é isso aí, né? Já deu uma hora, pastor. É meia hora, meu Deus. Oh, Deus. Deus maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, né, pastor? Vamos louvar, pastor, aquele louvor, né? Gabriel. Na alegria, Gabriel, e na dor. Na alegria e na dor. Vou louvar. Eu vou chamar o meu pastor. Há 7 anos atrás, o pastor me convidou para vir para a igreja. E eu recebi esse convite, mas eu chorei tanto, né? Porque a igreja era pequena, assim. Eu falei, nossa, eu saía de uma igreja grande e vim para uma igreja pequena. Mas Deus foi tão grande que deu uma igreja grande para ele. E eu e minha esposa foi convidado para ir para outra igreja, né? Então, às vezes a gente se acha pequeno, mas Deus, ele coloca pessoas grandes nas nossas vidas, né? E eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, eu, meu filho, minha esposa. E nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelos livramentos que Ele dá para nós. A gente passa por cada obstáculo. A gente não sabe, a gente vai, né? É que nem polícia. A polícia sai num dia, não sabe se volta. Mas nós somos a mesma coisa. É tanta coisa ruim aí na rua. Bom, glória a Deus. Saúde a todo o povo de Deus, capaz de Senhor Jesus Cristo. É João Nery e João Bosco, a dupla, né? Glória a Deus. Vamos cantar. Né? Amém? Eu gostaria que a igreja dê glória e agradecer a Deus por esse dia. Espero que os irmãos... Aleluia. Aumenta um pouquinho, Gabriel.
flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Oh, aleluia, Deus maravilhoso, está nessa noite eu com louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Sobre a terra, aleluia, Deus, Deus maravilhoso. Mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobreviver o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, enquanto aqui da terra desaparecer. Nem mesmo assim o meu louvor encerra. Glória, aleluia. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Visita, meu Pai, a cada um nessa noite, meu Oh, Pai. Deus maravilhoso. Visita a casa de cada um, meu Pai, que está passando por necessidade. Visita o emprego de cada um, meu Pai. Visita nessa noite, meu Pai. Vai até a minha casa, na casa de cada um dos irmãos. Deixa o seu bálsamo. É como diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não deixamos de acreditar que Deus é maravilhoso na nossa vida. É o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Agradeça por tudo, em nome de Jesus Cristo. É bom, né, pastor? Eu agradeço a Deus pela minha rica e a oportunidade. Um salva de palmas para Jesus, tá bom, pessoal?